Oi, amores! Estudaremos na aula de hoje o livro Bem Me Quer Mais, Língua Portuguesa, página 49 a 51, livro do quarto ano. Estudaremos sobre gênero do substantivo, masculino e feminino. São os dois gêneros do substantivo. Na aula anterior, a gente explicou o que é substantivo, que é simplesmente todas as palavras que nomeia seres, ok? Então, primeiro, leia agora este trecho de uma biografia de Ruth Rocha. Biografia, como vocês sabem, são textos que explicam sobre a história da pessoa, tá? A história de vida da pessoa são feitos em textos que se chama biografia. Então, Ruth Rocha nasceu em 2 de março de 1931, em São Paulo, segunda filha do doutor Álvaro e da dona Esther. Ouviu da mãe as primeiras histórias, em geral, anedotas de família. Depois foi a vez de vovô Ioiô incendiar a cabeça da neta com os contos clássicos dos irmãos Grimm, de Heinrich Christian Andersen, de Charles Perrault, adaptados oralmente pelo avô baiano ao universo popular brasileiro, certo? Então, ela foi incentivada, né, pelos pais, pelo avô, certo? A sempre ler. Essa escritora é muito conhecida no Brasil, certo? Ela faz vários livros, os professores gostam muito de trabalhar com os livros de Ruth Rocha, ok? Então, isso aqui é um texto biográfico, um pouco, né, sobre a história de Ruth Rocha. Circule as palavras que aparecem antes dos substantivos destacados, certo? Então, as palavras antes substantivos destacados, aqui, ó. Cabeça, então, a cabeça, você circula o A. O outro substantivo destacado foi contos. Então, você circula aqui, ó, os contos, certo? Você circula só os. Aqui A e aqui os. B. Qual desses substantivos é feminino e qual é o masculino? Então, cabeça é a cabeça, então é feminino. E contos é masculino, os contos, ok? Segunda questão. Preencha as lacunas escrevendo o um ou a uma antes dos substantivos. A. Pão, o pão ou um pão, certo? Lembre que quando a gente está sendo alfabetizado, a gente aprende que quando o O está sozinho, a gente lê o pão ou um pão. B, poema, o poema barra um poema. C, mesa, uma mesa ou barra a mesa. Casa, a casa barra uma casa. O copo barra um copo. F, a bola barra uma bola, certo? Então, as palavras, né, quando estão no masculino, no feminino, o artigo, que é as palavras que ficam antes do substantivo, eles vão combinar com o substantivo. Se a palavra for do gênero feminino, a palavra que vem antes também vai ser do gênero feminino, certo? Se a palavra for do gênero masculino, o artigo aqui, que é o que não vem antes do substantivo, também vai estar no masculino, certo? Em português, as palavras podem ser de dois gêneros, o masculino e o feminino. São do gênero masculino todos os substantivos que podem ser precedidos de o, os, um e uns. São do gênero feminino os substantivos que podem ser precedidos de a, as, umas e umas, ok?
Então, as palavras que precedem o substantivo, eles vão também determinar se é masculino ou feminino. Vamos para a página 50 agora. Na página 50 temos atividades. Primeiro, Paulo e Amanda precisavam escrever uma biografia do cantor e compositor Adoniran Barbosa. Paulo pesquisou na internet e enviou por meio de um aplicativo as mensagens. Algumas informações a Amanda, a responsável pela escrita da biografia. Veja ao lado como ficou o texto no aplicativo. Então, mandou pelo WhatsApp provavelmente. Aí ela escreveu assim: Adoniran Barbosa, cujo verdadeiro nome era João Rubinato, foi cantor, compositor e humorista. Nasceu em Valinhos, São Paulo, em 1910. Ainda jovem, mudou-se para Jundiaí com seus pais imigrantes italianos da cidade de Veneza. Em 1924, a família foi morar em Santo André, região metropolitana da cidade de São Paulo, onde Adoniran desempenhou vários trabalhos como tecelão, pintor de paredes, garçom, serralheiro, entre outros. Então, aqui é a fonte, né, de onde foi, é a pesquisa, certo? E aqui a ilustração de quem é Adoniran Barbosa em fotografia em 1974. Letra A. Quais palavras do texto devem ter a grafia alterada e justifique? Então, as palavras substantivos como Adoniran Barbosa, João Rubinato, Valinhos, São Paulo, Jundiaí, Veneza, Santo André, São Paulo e Adoniran são substantivos próprios, ok? Se são substantivos próprios, a grafia está errada, porque foi escrito todos com letra minúscula. Ó, São Paulo, Santo André, Jundiaí, certo? E a gente aprendeu com o professor na escola que todos os substantivos próprios têm que ser escritos com letra maiúscula, tá? Então, todos eles têm que ser alterados, certo? Todos os substantivos próprios. B. Qual é a diferença entre escrever um texto para enviar a um amigo no aplicativo e escrever um texto para expor no mural da escola? Bom, no aplicativo, a escrita tem que ser rápida, informal, mas você deve sempre tentar, o máximo possível, escrever corretamente a palavra. Ao escrever um texto para expor na escola, a linguagem precisa ser formal e de acordo com as regras ortográficas, ok? Mas você nunca deve, mesmo no WhatsApp, quando você estiver mandando a mensagem com um amigo, você procure aplicar as regras ortográficas corretas, certo? Porque é a prática que faz você estar sempre exercendo aquela palavra corretamente. Se você no WhatsApp escreve, por exemplo, São Paulo, Recife com letra minúscula, você, quando estiver fazendo um trabalho mais acadêmico no seu trabalho, você vai levar isso para esse mundo e não pode, tá? Então, sempre bom a gente aprender as regras ortográficas e nesta página já está ensinando isso. Todos os substantivos próprios, nome de pessoas, lugares, certo? Tem que ser escrito com letra maiúscula. C. Que é substantivo comuns se refere às atividades profissionais de Adoniran Barbosa. Então, diz que ele foi cantor, compositor, tecelão, pintor, garçom e serralheiro. Em que gênero esses substantivos estão? Por quê? Então, esses gêneros estão no masculino. O cantor, o compositor, o tecelão, um pintor, um garçom, um serralheiro. Por que eles estão no masculino? Porque estão se referindo ao personagem Adoniran Barbosa, que é um homem, ok? Vamos agora para a próxima página. Na página 51 temos segunda questão.
Descubra 10 substantivos comuns no diagrama, tá? Então, são substantivos, são palavras, não tem nenhum nome próprio, são comuns. Então, você pode procurar, que dê uma ideia, tá? Mas é prazeroso você buscar as palavras, né? Tristeza, praia, medo, peteca. Tem na vertical também, ó. Felicidade, boneca, bairro, fantoche, jabuti. Então, tem as palavras na horizontal e temos também na vertical, como medo e felicidade, tá certo? A. Dos substantivos que você encontrou, quais são nomes de lugar? Praia e bairro, tá? São substantivos comuns, porque praia, tem vários bairros. Agora, quando você nomeia a praia, é substantivo próprio, tá? Por exemplo, praia de Calhetas. Calhetas é substantivo próprio, porque tá dando nome específico àquela praia que se chama Calhetas, tá? Bairro, por exemplo, São José. Aí, São José é substantivo próprio, mas a palavra bairro é substantivo comum, tá? Serve para todos os bairros. Mas São José só serve aquele bairro que se chama São José. Segundo, nomes de sentimento. Aí tem tristeza, medo e felicidade, que você viu aqui. Nome de objeto, peteca, boneca e fantoche. Você pode observar que substantivos comuns você pode escrever com letras minúsculas. Nomes de animal, jabuti e elefante, tá? Que aparece por aqui, ó, jabuti e elefante aqui na vertical. B. Agora, separe os substantivos encontrados em masculinos e femininos. Então, masculino, bairro, medo, fantoche, jabuti e elefante. O bairro, o medo, o fantoche, o jabuti, o elefante, tá? Quando você tiver qualquer dúvida de saber se uma palavra é feminina ou masculina, você usa o U ou A. Você não vai dizer a elefante, você vai dizer o elefante. Você vai dizer o jabuti, o fantoche, o medo, o bairro, tá? E no feminino nós temos praia, tristeza, felicidade, peteca e boneca. Como é que você sabe que essa palavra é feminina? Pela palavra que precede, você vai dizer a praia. Você não vai dizer o praia, tá? Você não vai dizer o tristeza, você vai dizer a tristeza. Você vai dizer a felicidade. Vai dizer a peteca, a boneca. Então, tanto pode ser o artigo, a, como pode ser uma, certo? Uma praia. Você não vai dizer praia, tristeza, você vai dizer uma praia, uma tristeza, ok? Então, na dúvida, você coloca os artigos feminino e masculino, que aí você tem a certeza se a palavra é do gênero feminino ou masculino, tá bom, meus amores? Então, ficamos por aqui hoje, depois vamos dar continuidade às páginas, tá? Eu não estou conseguindo atender todos os pedidos, porque eu tenho pouco tempo durante o dia para fazer esses vídeos, tá certo? E por enquanto, nosso canal ainda não é remunerado, então eu vou fazendo nas minhas folgas de trabalho mesmo, tá bom? Então, para isso, se inscrevam no canal, dão o seu joinha para a gente crescer e conseguir fazer mais e mais vídeo, ok? Vocês fiquem com Deus e até a próxima aula.